jargão da política? Não, não sei. Me Não? conta. Jabuti é um termo, um jargão que é usado no meio político, é quando existe um projeto de algum deputado ou de algum senador que fala, por exemplo, a respeito de segurança pública. E aí, no meio daquele projeto que fala sobre segurança pública, alguma coisa com presídio, as pessoas vão e colocam ali no meio, tipo, a liberação da maconha. Ou seja, Ah, não tem nada a ver com o projeto inicial, mas para aproveitar a votação eles enfiam um jabuti no meio, entendeu? entendi. E hoje a gente está falando a respeito nós vamos tocar no assunto de novo, da educação moderna e os seus jabuti, né? Ontem a gente falou de uma parte, que é a questão do bullying, que é uma receita progressista, né, que vem sendo implementado no mundo. Tem também a questão dos gêneros, né? Que a gente pode citar como um jabuti também. E hoje nós vamos falar de homeschooling. Já pensou em criar a Sofia e ela lá dentro de casa? O que você me diz a respeito disso? Flávio, eu não conheço muito esse assunto, sabe? De homeschooling, eu não sei exatamente como que... Eu não sei, assim, explicar com profundidade. Mas eu acho um assunto muito interessante. E sim, eu sou adepta a essas novidades. E como até ontem mesmo eu falei sobre isso numa apresentação, eu falei que o desenvolvimento das meninas é de longe o meu desafio mais, né, robusto, assim, é mais pesado. Então, eu sim, qualquer conceito novo que traz sobre isso, que for positivo para as meninas, eu gostaria de aprender. E sim, eu vou me mudar agora nos próximos dias e eu quero fazer sim uma sala onde eu possa fazer como se fosse uma escolinha para pelo menos fazer as tarefas. Oi, William. As tarefas com as meninas, fazer as tarefinhas, passar atividades, desenvolver no sentido da fala, no sentido da escrita, acho que vale a pena. Acho que é uma ideia fantástica. Mas você pode explicar mais sobre isso? Então, isso é bem tentador, né, Ana? Porque nós pais, nós tendemos a achar que a gente tem o melhor para os nossos filhos, né? Que a gente é meio que algo assim paternal, maternal. Não, Eu vou passar o melhor de mim. quem sabe o melhor para o meu filho sou eu. Eu que tenho essa riqueza para agregar nos filhos, né? Mas a moral da história é o seguinte: existe duas áreas aí que é muito importante a gente a se atentar. Eu acho que o homeschooling ele vai ser uma ferramenta fantástica. No Brasil não é regulamentado, não existe lei ainda, existe um projeto, inclusive é uma das causas, né, que o Uhum. Bolsonaro mais pregou quando ele estava sendo candidato, faz parte das 100 objetivo dele. Nos Estados Unidos é liberado, na França é liberado, porém na Alemanha é proibido e veementemente proibido. E aí, peraí, por que na Alemanha é proibido e nos outros lugares é liberado? E por quê? Porque é um povo que tende a se achar muito especial. Já teve um fato lá muito feio em relação a isso. É, Então, o que, que eles acham? Que se na educação de um povo que se acha já superior e não quer colocar os filhos na escola exatamente por causa disso, porque o homeschooling é isso. Não quer mandar o filho para a escola porque acha que o ensino que é ensinado na escola ele é inferior à sua capacidade. Então aí já é um sinalzinho de prepotência, concorda? bom, E lá na Alemanha já teve um problemaço em relação a isso. O que eu acho, e aí eu vou deixar você falar, o que eu acho o homeschooling ele tem que vir ligado com outra coisa. Ele tem que vir ligado com a educação normal, que é o habitual. Você vai para a escola habitualmente aprender o que precisa. E dentro de casa, você entra com o homeschooling para ensinar as tarefas, para ensinar novos idiomas, para ensinar informática, que são coisas que você vai agregar. Primeiro, você não vai tirar do seu filho o contato com outras pessoas, sim, com o sim, que a gente você. conversou ontem.
é Uhum. muito importante, que é o É essencial. atrito, é o conflito, né? Não é aquela história de bullying, mas é a questão de você entender que existe limite para você e o limite do outro é quando termina o teu. Sabe aquela historinha? Sim, o Então, assim, respeito. a respeito. E isso você vai ter na escola. Senão a Uhum. gente está cada vez mais criando pessoas individualistas, pessoas que só pensam aliás, ela só tem a leitura do mundo dela e da família dela, concorda? Sim, concordo. Concordo sim com o que você disse, Flávio. E é bem isso que eu quero fazer em casa, né? As meninas vão para a escola Sim, e eu faço como se fosse a segunda escolinha em casa, no sentido sim, de complementar. Mas eu realmente não sei te falar, eu não conheço o suficiente para te falar que essa estratégia, esse conceito, né, que algumas pessoas, inclusive tem uma amiga de uma amiga minha que faz isso, e ela mora no Nordeste. Então, eu não sei te falar se está totalmente fora de contexto, se é realmente ela sabe, esse sentido de prepotente, o que ela faz com a criança de fato vai substituir a educação tradicional, não sei te falar. Mas é um assunto muito interessante. Acho que a gente precisa desenvolver mais e falar mais sobre isso, como que funciona. Você precisa ser pedagogo, né? Porque a Rosana falou domingo que precisa ter uma formação para fazer isso, para ser aceito, né? Pelo Ministério da Educação. Na verdade, Ana, você ser pedagogo é uma das formas mais fáceis de você forçar o Supremo Tribunal a liberar você ensinar seu filho em casa. Porque hoje no Brasil precisa disso, Ah, é? entendeu? Não, não sabia. É, a Mas não funciona. situação. O brasileiro. É, É isso mesmo. então, assim, é, essa situação no Brasil hoje não tem regulamentação, não tem uma lei que fala disso. Então, É super novo, teve né? o que teve um convencimento esses tempos atrás que era proibido. Depois foram reformulados e disse que não é que é proibido, tem que ter lei para regulamentar. Ou seja, nem proibir nem liberaram, Sim, ficou sim. pior o trem. Então, É, todo mundo que está fazendo, no Brasil já tem mais de 5.000 famílias que ensinam os filhos em casa. olha que Algumas interessante. por motivos religiosos, tem, tem algumas religiões que se sentem, que os filhos, né, se sentem discriminados, Intimidados. Ah, tá. discriminados, e aí essas famílias entraram no STF para conseguir ensinar em casa. E esse é um formato. Mas, enfim, eu acho que a forma de ver isso sendo adaptada, porque vai criar uma coisa, Ana, que vai ser fantástica, você já vive isso, que é o contato pai e mãe. Agora, sabe o que, que muita gente deve estar pensando agora, que está ouvindo a gente? Cara, eu não tenho tempo para lavar roupa, quem dirá para ensinar meu filho a fazer tarefa, É, entendeu? Quem dirá, eu não tenho tempo para ensinar tarefa, quem dirá ensinar matéria. Você é entende? bem isso. Aham. Então, Eu, assim, talvez eu não sei para mim a matéria, eu vou ensinar quem, meu Deus. Eu quero alguém para explicar para meus filhos. É bem Só isso, que é bem isso o mesmo. fato é, quem tem essa oportunidade de fazer isso, vai ter mais contato com o filho, vai entender mais do seu filho, não tem obrigatoriedade até então de ensinar conteúdo nenhum, você que rege qual que vai ser essa grade. Você pode, por Isso. exemplo, eu vou ensinar primeiro idioma, aí você ensina idioma pro cara, pro menino. Agora eu vou ensinar para ele matemática, e você Isso, ensina só matemática, não fala de outra coisa. Então isso. isso também é uma coisa bacana. Eu acho interessante também, Flávio, porque na escola, na educação tradicional, ele nivela por cima, né? Tipo assim, a Meio educação por baixo, né? não, de fato, assim, que é tudo como se fosse as mesmas necessidades, e não são, né? Cada aluno tem um Não jeito são. de, inclusive, de entender. Então, eu acho que Uhum. a mãe disposta a isso, né? E também ela preparada para fazer isso, ela identificar que o filho tem necessidade de aprender daquela forma. Então, eu acho que é até mais rápido do que a educação tradicional, né? É, Porque você vai eu, direcionar os esforços no sentido, você conhece o seu filho e aí você direciona daquela forma. Não sei. essa é uma visão americana, Ana. Nos Estados Unidos, na escola tradicional, eles já focam no que você é bom. Eles não deixam você perder tempo nas coisas que você não gosta.
Então as coisas que você não gosta, não é igual no Brasil, que você precisa mesmo assim ter médias. Ou seja, precisa ser Isso. mediano naquilo. Na verdade, eles focam nas coisas que você são boas. E a coisa que você é boa, você necessariamente tem que ter média 10. Você tem que ter 10. Então, o que que acontece? As pessoas deixam de ser mediano. Elas passam a ser top naquilo que elas são, que elas gostam. Então, é uma forma de entender diferente. E o Dr. Jamal, lá atrás, fazia isso comigo, quando falava com meu pai. Meu pai, você tá pagando reforço pra ele pra quê? Ele é bom em quê? É no que ele é bom? Não, é no que ele é ruim. Não, Não. tá errado. Tá errado. Não É. é isso. E Certo? hoje a gente sabe isso com clareza, né, Flávio? Claro. Mas se isso for feito quando a criança ainda é pequena, olha que fantástico, né? Desde pequeno você incentivar ela a desenvolver o talento dela, quanto tempo ela vai ter para ser o top naquele assunto, né? Sim, sim, show de bola. É isso aí. Ana, beijo. Beijo. Fica com Deus. Ótima Amém. quarta-feira. Para Vai vocês lá, também. bom serviço. Deus te abençoe. Amém. Até Fica com mais. Deus. Com Tchau. Deus. Amém. Tchau.